Você já sentiu que precisa de algo a mais na sua vida espiritual? Algo que vá além do comum. Algo que te impulsione a um novo patamar de conexão com Deus? A Pois é, daqui a pouco, às 7h30 da noite, aquela reunião que os jovens aprendem, que os jovens falam, que os jovens perguntam, e a gente tira dúvidas e fala sobre assuntos que realmente têm a ver com o cotidiano, com a vida do jovem. Você é o meu convidado para estar conosco, aqui na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, daqui a pouquinho. Então não perca, tá bom? Então vamos lá, Renan, conta pra gente tua história aí. Lá de São Roque, né? Sim, senhor. Conta pra gente aí. Na verdade, eu já vinha da igreja, né? Minha mãe já vinha na igreja e me trazia desde pequeno. Mas eu já era aquele jovem, como que eu posso falar? Um crente raimundo. Na igreja era uma coisa e fora era outra. Então eu cresci, vinha na escolinha, depois peguei uma certa idade, comecei a vir no pré-adolescente, na época, que hoje é o TEF-Team, e depois passei pro FJU. E aí na fase de 15 anos, como na escola andava com muitas amizades erradas, tinha amigos, né? Eu andava assim, eu tava com eles, mas não fazia o que eles faziam. E devido à igreja. Mas chegou um ponto que eu não quero mais a igreja. E quis mergulhar no mundo, me iludir com as coisas do mundo. E aí eu cheguei neles e falei assim, olha, eu não tô indo mais pra igreja, eu quero começar a usar droga com vocês. E aí nessa fase eles não queriam que eu usasse droga. O que você via de bom neles assim pra querer ser como eles? Bispo, foi um período que eu fiquei meio rebelde. Que eu falei assim, eu vou curtir a vida, eu vou zoar e na minha visão. Se sentia preso, né? Sim, senhor. E aí eu olhava eles, vão pra festa, vão pra baladas, usam droga, sempre dando risada. Quero saber o que é isso aí. E aí gerou aquela curiosidade. E aí nisso foi aonde comecei a usar maconha, comecei a usar cigarro. Aí passou um tempo, eu só fui piorando. Comecei a ir pra cocaína, de cocaína comecei a usar crack. E aí nesse período, minhas notas caíram na escola. De um bom aluno que tinha notas boas, passei a ter notas ruins. Ué, mas essa vida não era boa? Eu achava que era e só foi piorando, né? Minha mãe, que antes não tinha tanto problema comigo, começou a ter dor de cabeça, porque o pessoal ligava na escola para reclamar de mim, e aí daqui a pouco minha mãe estava lá, nas reuniões de pais, ouvindo só reclamação de mim. E eu me tornei aquele filho rebelde, né? Na igreja, como eu ia na igreja, então alguns colegas, vamos pro Força Jovem, vamos pra igreja. E aí eu já peguei aquele ranço da igreja e comecei a criticar e falar mal. Então, tipo, eu meio que me fechei no meu mundo. Então você começou a fazer isso e não ia para a igreja? Não, Parou de ir para a igreja? Parei de ir para a igreja. Quer dizer, com inveja da vida dos meninos, você foi no mesmo caminho que eles. No mesmo embalo. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Que você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque quando você quer a vida das pessoas que curtem a vida, né? Esse mundo, você tem que levar tudo. Você não pode levar só algumas coisas. Eu sempre falo isso, por exemplo, tem gente que tem inveja dos influenciadores, né? Olha para o influenciador na TV, lá fazendo o videozinho lá, o streaming e tal. Aí você vê aquele influenciador ostentando dinheiro, fama, mulher, homem, itens de luxo e tal. E você fala assim, poxa, eu quero isso. Eu quero essa vida aí. Só que você não vê o outro lado da vida dessas pessoas. Volta e meia, a gente ouve aí pessoas dizendo isso, né? Pessoas famosíssimas que dizem assim, eu tentei suicídio, eu sofria com depressão, eu gastei milhões com drogas
Eu já fui internado algumas vezes, eu tinha vontade de me matar. Eu me olhava no espelho, me achava feia. Você não vê esse lado dessas pessoas, você só vê o lado que eles mostram, o lado bom. Então, se você quiser a vida deles, você tem que levar tudo. Não é só o lado bom. Vai ter que levar tudo. Então, por exemplo, você falou, começou a usar droga junto com eles e você começou a cair na escola. Com certeza a vida deles também era assim. Mas quando você via eles lá sorrindo e tal, você não tinha ideia do outro lado da vida deles. Alguns ali, com certeza, davam problema para os pais, tinham problema em casa, tinham vontade de morrer. Quer dizer, você não olhava para isso, você só olhava para as coisas boas, supostamente boas, Sim, senhor. sem pensar nas consequências daquilo ali. E o que o senhor falou, chegou um ponto que eu pensei, eu quero ostentar. Então tinha colegas que tinha conhecimento de pessoas que ia fazer assalto em banco, em caixa eletrônica, em casas, eles ostentavam. E eu falei, quero essa vida agora, quero ostentar, quero carro e tal. E aí foi um período que eu cheguei em um deles e falei assim, olha, será que não dá pra mim fazer um esquema aí? E ele até falou, te coloco num grupo. Pra entrar é fácil, mas pra sair não tem volta. Se sair paga com a vida. Que era um caminho sem volta. E aí, graças a Deus, não deu certo, porque o que aconteceu nesse período? Eu trabalhava e aí um dia eu fui pro carnaval. E cheio de droga, bebida, acabei conhecendo uma moça lá e desse relacionamento virou um namoro. E aí depois descobri que ela estudava na mesma escola que eu e eu falei, cara, como que eu vou, o que eu vou dar pra essa moça? Um cara drogado, um cara que só usa droga e tal. E aí foi nesse período que eu cheguei e falei assim, não, vou trabalhar, vou ser uma pessoa do bem, né? E aí eu parei com as drogas, falei pros amigos, vou dar uma pausa aí. E comecei a dar uma atenção maior pra ela e já projetando o futuro. Aí foi mais uma decepção, porque daí deu tudo errado esse relacionamento, a gente terminou. E aí foi aonde eu cheguei um dia pra minha mãe e falei assim, olha, acabei de terminar o relacionamento, a gente se separou e esquece que a senhora tem filho. Nunca, a partir de hoje, eu lembro como hoje, eu falei assim pra mim, a partir de hoje eu vou desgraçar a minha vida. E a minha mãe, vamos pra igreja. Por causa de uma mulher. Por causa de uma mulher. E eu falei pra minha mãe, mano, é igreja, igreja não vai me ajudar em nada não, olha a minha vida como que tá. E a minha mãe falou, vamos que Deus vai trabalhar. Como eu não tinha experiência com Deus, não conhecia Deus, eu falei, olha, se o seu Deus trouxer um namoro, trouxer um emprego de volta, porque eu perdi o emprego também, aí eu vou pra igreja. E a minha mãe, sábia, não, vamos lá que Deus vai te restituir. E aí eu vim pra igreja, mas, cheguei lá, sentei, cruzei os braços assim, o pessoal, vamos pra igreja, vem. E eu, tô aqui por causa do quê? Não, tô aqui por causa da minha namorada e um trabalho. Na hora que Deus me der, eu saí daqui. Você queria ir lá de volta? Eu queria ir lá de volta. Não, era jovem, tinha cabeça... Então, mas o que aconteceu? Nesse período Deus foi trabalhando. Porque daí, depois de um tempo, eu fui entendendo que, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? E aí foi onde um dia eu cheguei no pastor, olhei pro pastor, bispo, eu lembro como hoje, eu andando no salão, Deus falou assim, o que você tá fazendo da sua vida? Aí eu olhei pro altar assim, vi o pastor, aí eu falei, vou falar com o pastor. Cheguei, pastor, tá acontecendo isso, já tô vindo uns 4 meses aqui na igreja por causa disso e disso. Aí o pastor falou assim, você crê, rapaz? Creio. Colocou a mão no meu ombro. Começa a buscar o Espírito Santo, começa a focar em Deus, esquece as amizades, esquece essa menina, esquece tudo. Deus vai te dar algo totalmente diferente. Deus vai te dar o melhor. Você tem fé? Tem. Então, o que você tiver dela, traz pra mim e luta por você a partir de hoje. Eu lembro que na semana eu só obedeci. Mesmo com aquele aperto, eu obedeci. Não, se o homem de Deus tá falando, eu vou seguir a risca. Na semana seguinte, tirei tudo que eu tinha dela, foto, tudo que eu tinha de lembranças. Falei, pastor, tá aqui. E a partir de hoje eu vou buscar por mim, quero ser homem de Deus. E aí começou a minha luta, né? Daí eu comecei a vir no Força Jovem, o obreiro fez um dia um propósito lá, derramou o suco de uva e falou assim, você que vai pegar firme com Deus, você vai entregar e vai deixar as coisas erradas. E eu lembro que, graças a Deus, nunca fiz tatuagem, mas eu tinha piercing no nariz, eu tinha largador, andava com corrente. Era mais feio que é hoje. É bem isso, bispo. E aí eu sei que eu cheguei nele e falei assim, olha, a partir de hoje eu quero ser homem de Deus. Então, tô tirando brinco, tô tirando piercing. Eu não sei como que
faz para ser homem de Deus, mas eu sei que o que vocês mandaram fazer, eu vou fazer. E aí começou a minha trajetória no Força Jovem. A gente está com a sua mãe na linha aí, Sim, senhor. a dona Josefa, né? E aí, dona Josefa, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, bispo. A senhora lembra desse dia aí que ele, como é que foi? Voltou para casa, né? E a senhora falou para ele falou, o teu Deus vai me dar Vai me dar minha um namorada emprego, de minha volta. namorada de volta. A senhora falou, vamos então comigo. Como é que foi isso daí? Sim, eu lembro. Eu falei para ele, né, que Deus ia dar o melhor para ele, né? E que ele tinha que voltar para a igreja. Quer dizer, a senhora criou ele na igreja, né? No começo. Sim. E aí ele se afastou, foi para as drogas, tudo. Como é que foi para a senhora saber que seu filho estava nas drogas? Não foi fácil, bispo. Eu passei um momento muito difícil com ele, né? Mas orando, né? Eu ameacei ela de o morte, altar. Ele tá falando que ameaçou a senhora de morte? Sim, ela ameaçou. Como? É porque ela ficava pegando azeite, ungindo minha roupa, falando que eu tinha que ir pra igreja, deixar as amizades erradas. E aí um dia eu fiquei bravo em casa e, ficar enchendo meu saco, eu vou pegar a arma que tá ali no meio do mato e vou sumir com a senhora. Eu lembro que a minha mãe também, eu tinha uma camisa da torcida jovem do Botafogo, que era cheia de caveira a camisa. E aí quando eu usava aquela camisa, eu ficava manifestado. E aí um dia, minha mãe sempre levava a camisa para ungir na igreja, né? E um dia ela esqueceu lá na igreja, eu fui procurar a camisa e não achei. Meu Deus, eu queria matar ela. Matar de expressão. Fiquei com muita raiva dela. Porque ela estava fazendo aquilo ali por mim. Quer dizer, a pessoa está cega, não consegue ver. Ela orando por você e você com raiva dela. Quanto mais ela orava, eu piorava. E aí eu falava para ela, não adianta orar por mim. Não vai resolver nada, a senhora já tem um filho perdido. E aí ela, um dia chorando, falou, não, Deus vai mudar essa situação. Eu creio que você vai mudar, você vai ser homem de Deus. E eu falei, bom, faz o que a senhora achar que tem que fazer, mas para mim... Aí a senhora foi pro altar, né? Sim, eu fui para o altar, bispo. Inclusive, eu fiz até o propósito, né? Um propósito com ele, né? No pé da cruz. E o obreiro falou, dona, você faça esse propósito que o seu filho vai voltar para Deus. E foi através desse propósito até que eu fiz, que ele que se revoltou mesmo, que queria me matar, né? Mas Deus fez a obra completa, né? Trouxe Valeu ele a pena? Hoje o Renan é mudado Valeu a mesmo? pena. Sim, Hoje ele é transformado, então. transformado, bispo. Tá bom, obrigado, tá, dona Josefa? Obrigado, senhor, bispo. Tá ligado. E como é que foi essa transformação? Já recebeu o Espírito Santo? Como é que foi? Sim, senhor bispo. Depois que eu já estava firme na igreja, eu levei uns 4 anos, né? Porque cada um tem as suas guerras, né? Tem gente que recebe rápido por quem se entrega. Mas eu ainda tinha uns conflitos, ficava com dúvida, um pouco de insegurança. Então, acabei levando mais tempo. Mas depois que um dia eu vim no templo, foi com o bispo Clodomir na época, que ele falou, você que nunca teve uma experiência com Deus, você que não nasceu, vem aqui na frente. E eu lembro que eu tinha um vazio, mesmo vindo na igreja, mas tentava ouvir músicas circulares para tentar preencher e aquele vazio ficava. Eu falei, não posso continuar na igreja desse jeito, não. Eu tenho que conhecer a Deus, eu tenho que ter uma experiência com Deus. E eu lembro que nesse dia eu fui. E eu me entreguei, bispo. Eu falei, não, é tudo ou nada. E eu tive aquela experiência com Deus, sabe? E aí ali eu conheci a Deus, nasci de novo. Eu falei, não, nasci de novo, mas tem que ter o Espírito Santo agora. Aí eu voltei para a igreja, comecei a buscar, jejuar, acordar de madrugada, fazia a proposta, falei, meu Deus, eu tenho que te conhecer. Eu só vou suportar se eu tiver o Espírito Santo. Se eu não tiver, eu não vou suportar. E aí eu comecei, bispo. Todo dia acordava de madrugada, 3 horas da manhã, jejum, oração. Eu falava, não, tem... E numa quarta-feira eu tava lá, eu nem sabia, porque tinha um jovem que a gente ficava disputando. Vamos ver quem vai receber primeiro. Terminava a reunião, e aí, recebeu? Não recebi. E aí ficava aquela guerra. E numa quarta eu me arrumei todo e buscando, Deus entrou. Tipo, eu tô contigo. E aquela alegria, aquele gozo na alma. E a vontade que dava era de sair, de falar que, sua vida pode mudar, rapaz. Mudou a minha, vai mudar a sua. E querendo levar os amigos para a igreja e querendo falar de Jesus para eles. Então, tipo, aquilo transbordava em mim e eu queria passar para os outros. E de lá para cá, nunca mais a minha vida foi
foi a mesma. Comecei a ter direção do que fazer. O Espírito Santo foi me orientando. Já tá apaixonado por aquela menina? Isso, nem quero mais. Então, hoje você já é obreiro, ajuda outros jovens, Sim, né? senhor. E qual é o conselho que você dá para esses jovens, rapazes, moças que estão hoje na situação que você estava, né? Com inveja daqueles que estão vivendo uma vida errada? Bispo, é que nem um versículo, né? Eu só estava falando aqui no começo do que está escrito na escada. E bem lá no hall ali da central está escrito como que o jovem purificará o caminho dele, né? E a única forma é ele obedecendo a palavra. E é isso que eu digo para os jovens, que como que ele vai ter um futuro excelente, como que ele vai ter uma vida diferente, se ele obedecer o que está escrito na palavra. Se ele obedecer, ele vai ter sucesso na caminhada dele, em todos os aspectos. Agora, se ele não obedecer e continuar, é algo que eu carrego comigo. É o que o senhor falou aí. No mundo, você pensa que está ganhando a vida, curtindo, zoando, mas você está perdendo. Ali é ganhar para perder, né? Ganhar para perder, sim, senhor. Na fé é perder para ganhar. Sim, senhor. A gente perde a nossa vontade para fazer a vontade de Deus e a gente que ganha, né? Porque o que Ele quer para a gente é o melhor para a gente. E eu não me arrependo, bispo, sabe? É o que eu digo pro jovem, se ele perder a vida dele para Deus, ele não vai perder, ele vai ganhar. Então, não ter medo de deixar as amizades erradas, drogas, relacionamento. Já perdeu tudo no mundo, o que ele vai perder com Deus? Então, quem te viu, quem te vê, né? Sim, senhor. Drogado, usando droga e tal, ali perdido, querendo matar a mãe. Só Deus. E hoje aí ajudando outros jovens. Sim, né? senhor. Aliás, você participa do Força Jovem lá em São Roque. Qual o dia do encontro jovem lá? É todo domingo, às 4 horas da tarde, na rua Sotero de Souza, número 384. Então, a galera de São Roque que estiver nos assistindo aí, você que é jovem, vive em São Roque, está convidado para estar com o Renan lá e com toda a galera do Força Jovem aí, tá bom? A gente vai assistir agora a história da Mariana, né? Porque, como eu falei, quem te viu, quem te vê, a Mariana foi a mesma coisa. Quem a viu e quem a vê hoje. Daqui a pouco a gente volta para conversar com a Beatriz. Aliás, a Beatriz, você foi abusada pelo seu padrasto, não é isso? De que idade até qual idade? Dos 4 aos 12, pastor. Dos 4 anos até os 12 anos de idade. Né? Então, ela sofreu abuso sexual Sim, senhor. do próprio padrasto. E ela vai falar para a gente aqui como que isso aconteceu, como que isso afetou a vida dela e como que ela deu a volta por cima. Daqui a pouquinho, quando a gente voltar. Não sai daí, não. Mas só que chegou uma idade que ela começou a falar sozinha, a ver coisas. Ela saía muito de si. Ela não lembrava as coisas que ela tinha feito, por exemplo, de se cortar. Eu passava a noite sem dormir, ela na rua. E eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Que ela tentou suicídio. Meu nome é Cristina, eu sou mãe da Mariana. A Mariana, quando pequena, a Mariana era uma criança dócil, boa. Meu nome é Tamara, sou a prima da Mariana e nós convivemos desde sempre, né? Desde a infância, e eu lembro que ela sempre foi uma criança muito presente. Meu nome é Tamires e eu sou prima da Mariana. Nós crescemos juntas, né? Então, a nossa relação, além de primas, para mim era como se fôssemos umas irmãs, na verdade, né? Mas só que chegou uma idade que ela começou a falar sozinha, a ver coisas. E aí ela falava com essa pessoa que é o amigo imaginário. E eu já sabia que era espiritual, porque eu cresci na igreja. E quando ela foi para a igreja, para a EBI, foi sumindo, né? Eu já não via mais ela tendo esse amigo imaginário. Chegou um ponto que ela começou a ter umas atitudes estranhas e, assim, eu já comecei a perceber. Ela começou a andar com umas pessoas que, aos nossos olhos, assim, não eram umas amizades boas para ela andar, né? Porque tinha amizades que eu falava para ela, Mariana, isso não é amizade para você, mas ela não me ouvia. Eu via ela se afastando, ela indo cada vez mais distante e eu não podia fazer muita coisa, porque a decisão era dela. Até que ela decidiu se afastar de vez. E quando chegou na fase que ela se afastou, foi bem difícil, porque foi um baque muito grande. Aí ela já começou mais a dar trabalho, eu passava a noite sem dormir, ela na rua, ia buscar ela na praça, usando porcaria, bebendo. E isso foi me desanimando, foi me deixando triste demais. E nisso ocasionava que a gente brigava muito dentro de casa. O contato ficou um pouco mais difícil, mas mesmo assim a gente sempre estava mandando mensagem, perguntando como que ela estava.
E muitas das vezes, quando eu mandava mensagem, ela era um pouco ríspida. Aí teve um tempo que eu acordei com ela chorando, mas dormindo. E nisso, ela acordou toda cortada. E dela ter acordado cortada, aquilo me assustou. Eu lembro de uma vez que ela tentou o suicídio. Quando eu cheguei em frente ao portão, eu chamei e saiu um primo, né, nosso. E ele falou que ela não estava em casa. Então, eu fiz uma oração e pedi para Deus que se ela estivesse em casa, que era para ela responder minha mensagem. E eu mandei mensagem para ela, ela respondeu. Só que quando eu empurrei a porta e entrei, ela estava desmaiada. Ela saía muito de si, né? Ela mandava mensagem às vezes e ela não lembrava as coisas que ela tinha feito, por exemplo, de se cortar. Quando ela se cortava, ela só me mandava foto. E ela se cortava em várias partes do corpo, às vezes era na barriga, na perna, nos braços principalmente. E eu comecei a olhar sem ela ver. Embaixo do travesseiro, embaixo do colchão, todo lugar eu achava lâmina. E um episódio que me marcou muito foi que a gente já estava se preparando para dormir e eu recebi uma ligação de um número desconhecido. E eu até achei estranho, né? Eu falei assim, eu não vou atender, que eu não sei quem é, já é quase meia-noite. Só que aí insistiu na ligação. E aí quando eu atendi, era o motorista de um ônibus, que ela estava indo para casa. E ele falou assim, a Mariana está desmaiada dentro do ônibus, eu preciso que alguém venha buscar ela. Sou a Mariana e realmente tudo o que elas falaram é verdade. A bebida era um refúgio para mim. Eu brigava com a minha mãe, ia beber. Brigava com alguém em casa, ia beber. Acontecia alguma coisa que só eu sabia, que me chateou, eu ia descontar na bebida. Até que eu conheci também o cigarro, aí depois eu passei para maconha, aí fumava maconha todos os dias, conheci a cocaína e cheguei na linha K. Eu cheguei a fumar K2 e também me viciar. Frequentava baladas LGBT, me envolvi com meninas, né, após decepções com rapazes. E nunca eu queria ficar com uma pessoa só. E chegou uma época que todas as vezes que ela saía, ela mandava uma foto de onde ela estava, com quem ela estava, o que ela estava fazendo. Mandava foto bebendo com os amigos dela, mandava foto de cigarro. Cada vez que eu olhava aquilo, eu via como uma afronta, né? Que ela falava assim, não luta mais por mim, eu não quero mais ajuda. Mas a gente não desistia, a gente continuava lutando. Nas reuniões, na Força Jovem, a gente sempre apresentava ela nas nossas orações e pedia para Deus fazer o que a gente não conseguia fazer. E essas fotos que ela me mandava, eu colocava dentro de uma pasta. Porque aos olhos humanos era impossível, porque ela não queria ajuda, ela demonstrava que não queria ajuda. Então eu criei uma pasta escrita Testemunho Mariana. Eu falei para ela, falei, pode continuar me mandando, que essa pasta vai ser o seu testemunho. E ela até mandou uma mensagem bem afrontosa falando assim, então ora com mais fé, porque esse dia nunca vai chegar. E ali para mim era como se fosse essa afronta, mas eu estava vendo como uma resposta de Deus, porque às vezes a gente olha com os olhos naturais e ali no momento parece algo impossível, mas é nisso que Deus trabalha, Deus gosta do impossível, né? E eu acreditava muito nisso. Teve um momento que a minha vida ela deu um start na minha cabeça, né? Que foi no momento em que a minha prima comentou que ela me encontrou desmaiada, que ligaram para ela, o motorista do ônibus ligou, ela me encontrou desmaiada. Quando ela chegou lá, eu já estava fora do ônibus, que tinham me tirado. Eu lembro de flashes, assim, né? Porque eu tinha essa fobia de estar no meio de pessoas. Quando eu acordei, eu já estava numa calçada que tinham me colocado, estavam esperando o SAMU e ela chegou e me levou para casa e dali eu pedi ajuda para ela realmente. Tiveram altos e baixos depois dali, né? Eu ainda saí, eu ainda bebi, eu ainda tive recaídas, mas foi a primeira vez, assim, que eu pedi ajuda, que eu falei para ela, eu preciso de ajuda. Porque eu já não estava mais aguentando sofrer, não tinha sido a primeira vez, não tinha sido o primeiro desmaio. Então eu já pedi assim para elas não desistirem de mim. Esse foi o meu pedido mais consciente, porque por muitas vezes eu falei para elas que não precisava mais lutar, que eu não ia mais, que não ia dar certo. E ali eu peguei aquela responsabilidade para mim, orando, jejuando, sempre fazendo um propósito por ela. E aí, quando ela foi se batizar, eu estava lá, né? E eu lembro que ela estava bem insegura, assim. E aí o pastor falou, você quer uma decisão? Ela falou que queria. Mas para ver a luta espiritual que estava dentro dela. Porque é igual ela falava, né? A luta era constante. Todo dia era o mal e o bem falando na cabeça dela. Mas ali ela começou a querer lutar para vencer mesmo. Daí chegou no dia 13 de outubro. Foi uma mini vigília do Algo a Mais. Eu acordei passando muitos bombardeios na minha mente.
Era bombardeio de todos os lados. Você não é de Deus, você não vai receber o Espírito Santo, você isso, você aquilo. Eram pensamentos absurdos. E tentações também. Quando eu cheguei no trabalho, foi o dia que as pessoas mais tentaram tirar algo ruim de mim. E eu fiquei esperando pelo momento da busca. E eu comecei a falar para Deus tudo o que eu estava sentindo, tudo o que estava acontecendo comigo. Eu comecei a lembrar de coisas que eu já havia feito no passado, de como eu desagradei a Deus. Comecei a lembrar de coisas que eu não lembrava mais. O diabo, ele não deixou de atacar minha mente durante essa busca, que foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Ele continuou. Quando eu comecei a sentir essa paz, eu comecei a ter vontade de adorar a Deus, eu tive vontade de, quando acabasse ali a reunião, contar para todo mundo o que eu tive com Deus. O diabo ainda lançou, não vai acontecer. E eu respondi em voz alta, eu falei, diabo, já está acontecendo, você perdeu, não tem mais lugar para você aqui. E imediatamente esses pensamentos foram embora e eu fiquei em paz, mas não foi uma paz qualquer, não foi uma paz momentânea, é uma paz que eu carrego comigo até hoje. Ver a transformação dela depois, da rebelde, para a pessoa que ela se transformou, para mim, assim, que nem eu te disse, eu agradeço muito a Deus por isso. Como diz ela, hoje é minha filha preferida. A Mariana voltou a ser a menina alegre. E isso me deixa muito feliz. Porque só a gente sabe o quanto que a gente sofreu vendo ela se afastar. E hoje a gente tá junto como se a gente tivesse chegado na fé, na IBI, como se ela não tivesse saído. É muito bom. A gente tá servindo a Deus junto e daqui a gente não vai sair mais. Mariana, quem te viu, quem te vê. Então vamos lá, a gente está de volta, vamos conhecer a história da Beatriz, lembrando a galera de Santa Catarina, a gente vai estar aí em sexta-feira agora, nessa FJU Night, ao vivo Santa Catarina. Vocês vão entender o porquê desse tema, não é porque a gente vai estar aí ao vivo, não. Vocês vão entender o porquê na Avenida Mauro Ramos, 1310, às 23 horas, nessa sexta-feira. Então se prepare, toda a galera aí de Florianópolis, Ilha, Continente, Tubarão, Criciúma, Balneário Camboriú, Joinville, Blumenau, toda a galera aí, estamos esperando vocês aí para essa vigília especial, tá bom? Vamos lá, Beatriz, e você? Conta pra gente aí a tua história, então. O que aconteceu? Você foi abusada dos 4 aos 12 pelo padrasto. E o pai, onde é que estava? O que houve? Então, bispo, quando eu nasci, meu pai já estava preso. Então eu nasci sem pai e sem mãe, porque minha mãe trabalhava e eu ficava sozinha em casa, eu ficava na casa de algum parente. Então já era ruim. E daí, quando eu tinha 4 anos, minha mãe conheceu alguém. E ele falou que ia cuidar da gente. Ele prometeu muita coisa. E quando minha mãe ficou com ele, eles se juntaram, eu lembro que eu era pequenininha e não entendia nada. E eu lembro que até dos 4 até os 12 anos, eu lembro de várias coisas que aconteceu do abuso. Mas quando eu fui ficando mais menina, aos 12 anos, eu vi que era abuso. Aí eu comecei a ver que aquilo ali não era normal. Então, até aquela idade você não entendia que era um abuso? Não, senhor. Eu falo até pro senhor, assim, que roubaram algo de mim, né? Porque eu não sabia o que era. E eu lembro que quando eu fiz 12 anos, eu comecei a entender que não era normal. Comentei com a minha mãe, ela não acreditou em mim. E isso foi o que mais doeu. Doía muito. E eu me sentia suja. Eu sentia como se ninguém ia me amar, eu me sentia imunda. Eu não me sentia digno do Senhor, não me sentia digno de falar com Deus. Eu acreditava em Deus. E você ia na igreja nessa época? Não? Sim, mas não a universal. Mas eu tinha uma fé. Eu sabia que Deus era real. E eu cresci com isso dentro de mim, me sentindo imunda, suja. Eu tomava banho e eu lembro que eu me enfergava o meu corpo para ver se saía e no outro dia eu sentia a mesma coisa. Era um sentimento que eu não sei explicar, só quem já passou sabe o que é se sentir suja por dentro. Então vivia só você e eles dois? E os meus 2 irmãos. Um é bem novinho, que então na época não era nascido. Mas dele? Esse novinho é dele. O mais velho era do mesmo pai que eu. Então, ele tocava em você, abusava você. Sim, senhor. E você não falou com ninguém, só com a sua mãe? Sim. Quando eu soube o que era, eu falei com ela.
E aí? Ela não acreditou. Eu lembro que ela me chamou de mentirosa. E ele te tratava mal também ou não? Perto dela, não. Mas quando a gente estava sozinho, que ela trabalhava, e ele ficava em casa, sim. Mandava você não falar nada pra ninguém? Sim. E sempre agiu como se nada tivesse acontecido. Tudo que eu fazia, tudo que eu falava era ela é mentirosa, ela não sabe o que ela tá falando, ela tá te enganando. Ele colocava minha mãe contra mim. Sempre colocou. E como que isso afetou você depois? Eu fui crescendo me sentindo suja. Você tá com quantos anos hoje? Eu tenho 23. 23. Sim, Então senhor. isso foi até os 12. Sim. Então ali depois dos 12, quando você falou isso pra sua mãe, ela não acreditou. Não. Como é que isso afetou você depois? Depois disso, eu não consegui mais confiar em ninguém. E eu culpava Deus. E a voz que eu escutava, bispo, quando eu ia orar, era assim: que Deus é esse que deixou o mal tocar a filha dele? Que Deus é esse que tirou sua pureza? E eu cresci com isso. E eu falava assim, e o diabo começou a colocar isso na minha cabeça: que Deus é esse? E eu ficava assim: não, o Senhor é real, o Senhor tem... Vai acontecer alguma coisa, o Senhor não é capaz, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa o Senhor tem que tirar disso. E eu fiquei lá até os 13 anos, na minha cidade, e depois eu vim aqui para São Paulo. Mas aí piorou tudo. Meu padrasto continuou com a minha mãe, ela continuou não acreditando em mim. Então, essa época da minha adolescência, eu me sentia imunda, bispo, eu não sei te explicar. Eu não conseguia ter contato com ninguém, eu me fechei. Você tinha raiva de homens também? Tinha raiva de homens e eu tinha raiva de mim, porque eu sentia como se eu tivesse perdido alguma coisa, sabe? E isso foi crescendo dentro de mim. Só que aí, à noite, como eu tinha insônia, porque eu tinha pesadelos horríveis, não conseguia dormir por causa do abuso e porque minha mãe não acreditava em mim, um dia eu liguei a TV, estava passando lá na Record, a Universal, e eu comecei a assistir. Como eu não estava mais frequentando a igreja de onde eu morava, eu vim para cá, para São Paulo, e não tinha nenhuma igreja que eu estava frequentando. Então eu liguei a TV, era de madrugada e estava o bispo falando lá. Eu colocava o copo com água, eu orava, mas aquela voz sempre vinha: que Deus é esse? Ele não é contigo, que Deus é esse? E eu continuava lá, eu colocava o copo, eu orava. E teve um dia que eu lembro, eu discuti com a minha mãe, briguei com ela, aí na madrugada eu fui assistir o programa e eu lembro que Deus falou comigo. Na minha casa era muito barulho, muito música, meus irmãos gritando, e naquele dia minha casa ficou em silêncio. Deus desceu ali e ele falou comigo assim, quando o diabo tentou falar de novo a mesma pergunta, onde estava esse Deus quando tudo aquilo aconteceu, Deus, ele entrou em mim e falou assim, na minha mente, no meu coração, ele falou assim: eu sempre estive lá. E ele me fez lembrar vários episódios que aconteceu e ele me mostrou ele ali. Eu sempre te guardei. E quando isso aconteceu, sabe, eu desmoronei. Eu chorava e eu agradecia a Deus e eu não estava na igreja ainda. E eu dormi pela primeira vez na minha vida. Eu consegui dormir, bispo, sem ter nenhum pesadelo. Eu tinha pesadelos com tantas coisas ruins, com demônio, com espírito, mas eu dormi em paz naquele dia. Eu tive um encontro com Deus. Mais pra frente, eu falava pra Deus assim: ó, Deus, eu não sou desse mundo. Eu sempre falei isso, eu falo isso pra todo mundo. Eu não sou desse mundo. E eu ficava em casa, não tinha nada pra fazer. Um dia eu recebi um convite. Uma amiga minha falou: ó, eu tô indo pra igreja aí dos jovens. Vamos comigo, porque mandaram eu convidar alguém. Eu falei assim: igreja, eu vou. E aí, chegando lá, a palavra foi de encontro comigo. Ele falou: aqui é a tua casa. E eu fiquei. E... Foi quando você chegou na Universal? Através do Força Jovem? Através do Força Jovem, numa reunião do Força Jovem. Aí, no Algo a Mais, eu me batizei depois do Algo a Mais. E quando eu recebi o Espírito Santo, foi num domingo. E eu falei assim pra ele: pai, eu só tenho você. Eu não tenho mais nada, eu não tenho mais ninguém. E quando ele desceu sobre mim, ele trouxe o perdão. Ele falou assim pra mim que não me amava menos nem mais do que meu padrasto. E isso rasgou a minha alma. E eu tive a certeza de que ele era comigo. Ele me limpou. Ele restaurou, bispo. Ele tirou toda a ferida. Você conseguiu perdoar? Com certeza. E aconteceu ano passado, eu estava em casa sozinha e esse meu padrasto, ele voltou. Ele saiu da prisão, ele voltou para lá, bateu no meu portão. Eu não reconheci a voz. Quando eu fui abrir, era ele. Ele tirou uma arma do bolso. E eu fechei o olho e falei assim: Deus, tenha misericórdia da alma dele. Porque eu sei que ele precisa do Senhor.
E naquela hora eu achei que ele ia atirar em mim, mas não atirou. Ele colocou a arma de volta no bolso e foi embora. Eu falei assim, Deus, ele precisa de ti. Tanto quanto eu. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive amor. Aquele amor que sempre me faltou na infância, o Senhor Jesus supriu. E sua mãe? E a minha mãe, a gente está bem melhor agora. Eu conversei com ela. Depois ela de novo. reconheceu que... Sim, senhor. Reconheceu. Ela entendeu que o abuso tinha acontecido. Sim. E porque eu era daquele jeito. Ela entendeu tudo. E é importante a gente entender isso, né? Porque esse questionamento é um questionamento que muitas pessoas fazem. Onde que está Deus? Né? E culpam Deus por todos os seus problemas. Então, você tem que entender o seguinte: o mal entrou no mundo através do pecado. E tudo o que acontece é consequência do pecado do homem. Então, até aquele momento, o diabo não podia tocar em nenhum de nós. Em Adão e Eva não poderiam tocar na gente. Mas quando houve o pecado, então o mal entrou nesse mundo. E isso vai acontecer até o fim. Isso vai acontecer todos os dias. Todos os dias nós vamos ver tragédias. Todos os dias nós vamos ver pessoas sendo abusadas, roubo, tráfico, assassinato. Isso é inevitável, porque o mundo jaz no maligno. Então, onde é que está Deus? Deus preparou um lugar para nós, onde não vai haver choro, onde não vai haver tristeza, que olhos nunca viram, ouvidos não ouviram, o lugar que Ele preparou para a gente, que é o céu. Então, isso aqui vai passar. Todo o sofrimento que você está vivendo agora, não é que Ele queira que você viva esse sofrimento, não. Mas são consequências. Você também não estava perto de Deus. Não é verdade? Você falou, cadê Ele? Mas e cadê você também? Ah, mas era uma criança. Sim, a gente entende isso. São as consequências dos pecados que vão acontecendo. Então, tem coisas aqui que são inevitáveis. Porque a gente vive num mundo mau. Você vive num mundo ruim. Deus vai guardando, mas o que Ele mais quer não é apenas guardar você aqui. O que Ele mais quer é levar você para este lugar que Ele preparou para a gente, para os salvos. Ali sim, diz a palavra, que não haverá choro, não haverá ranger de dentes, isso aí vai acontecer no inferno. Lá não vai haver tristeza, a gente não vai lembrar das coisas ruins, não vai haver doença, dor, sofrimento. É para esse lugar que Ele quer te levar. Por isso que Ele morreu na cruz por nós. Não apenas para curar, não apenas para prosperar. Isso é o de menos, isso aí vai ficar tudo por aqui. O corpo que é curado hoje, amanhã vai estar doente de novo. Ele veio para nos salvar. Então, quando a pessoa permite Ele entrar, aí a vida dela é transformada. Ah, mas e o passado? O passado te machuca de alguma forma? Não, sim, ele só mostrou a grandeza de Deus. Pois é. Você nunca vai esquecer do que aconteceu, mas também nunca mais vai te afetar. É igual a cicatriz que eu falo, né? Quando você perdoa, é como se você estivesse fechando uma ferida. A cicatriz fica ali, você não esquece, mas não te afeta mais. Se você tem uma cicatriz no corpo, você sabe como é que é. Se você tocar ali, ela não dói mais, porque a ferida já está fechada. E é isso que Deus quer para você. Então, é isso que a gente ensina para os jovens. A gente ajuda os jovens a chegar nessa condição aqui. Então, o passado acabou. Aliás, ele só pôde tocar no seu corpo, porque a alma hoje está livre. Sim. Não é verdade? Está livre, está em paz, perdoou. Quer dizer, é o que o Espírito Santo quer fazer. Então, cuidado com essa ideia do diabo de que cadê Deus? Se Deus é bom, por que você deixou acontecer comigo e tal? Aliás, tem muita, não é o seu caso, mas tem muita gente que faz muita besteira e depois fala assim, cadê Deus? Se Deus existe, por que Ele não me guarda, por que Ele não me protege? Mas fez besteira a vida inteira. Né? Então fica aí a dica para você. Perdoa e não se volte contra Deus, porque você vai estar se voltando contra o único que pode te ajudar. Entendeu? Você está participando do Força Jovem onde?
Lá em São Roque. São na Roque. Sede de São Roque. Junto com ele? Junto. No mesmo lugar? Ah, então já sabem o endereço e o horário, né? Eu não sei se a Vivi está aí, a Viviane está conectada com a gente? Sim, senhor bispo. A Viviane é responsável pela a IBI, que é a Escola Bíblica Infantil da Igreja Universal, né? E a gente vê o cuidado, né, Viviane, que a gente tem que ter com as crianças, porque a gente recebe crianças todos os dias, né? É um serviço gratuito na Igreja Universal, a pessoa vem, deixa a criança na escolinha, mas existem crianças abusadas, existem crianças que estão sofrendo em casa e a gente, quando consegue identificar isso, a gente também age, né, Viviane? Sim, senhor bispo. Nós lutamos, trabalhamos para que a criança ela saiba como agir. Através de um projeto que a gente tem chamado Guardiões do Templo, a criança ela aprende a proteger o templo, que é ela. Então, conforme as tias vão ensinando que ela tem que proteger o templo do Espírito Santo, se guardando, ela começa a entender que ela tem que cuidar do corpo dela. Então, ela passa a entender os sentimentos dela, ela começa a entender, poxa, esse sentimento que eu estou tendo com o fulano não é bom. E ela vem e passa para a gente. E nós ensinamos ela como agir e também como depender da fé, como lutar com a fé, para que ela não chegue a ter essa mágoa, esse ódio, esse rancor. Então, a EBI age já exatamente assim, ensinando a criança o que ela tem que fazer e como ela tem que agir após, né, vir a acontecer. Porque, como o senhor falou, não está livre, pode ser que aconteça, mas ela aprende como agir. A gente ora para que não aconteça. Mas no caso onde isso já aconteceu, nós tomamos as providências necessárias, né? Que a gente sempre fala para uma pessoa que foi ou está sendo abusada, para falar sobre isso. Não falar com quem não pode ajudar. Não adianta você ficar falando com pessoas que não vão fazer nada, não vão resolver nada, mas falar com quem pode ajudar. E nós podemos ajudar. E nós vamos tomar as providências cabíveis com relação àquilo ali, né? Levar para as autoridades, fazer o que tiver que ser feito para guardar aquela criança. Às vezes, como no caso dela, às vezes é um que está abusando, mas o outro cônjuge não sabe do que está acontecendo, né? Às vezes a criança é abusada na escola, por um vizinho. Então é muito importante a criança saber o que fazer, né? E para que ela possa ser protegida e ajudada. Então na escolinha bíblica a gente também observa, né? Porque dá para observar às vezes, né, Viviane, nas atitudes das crianças, no comportamento das crianças. É o que eu sempre falo, com jovens, a gente já sabe. Quando chega um jovem, por exemplo, no encontro, um jovem novo, e está muito calor, e aquele jovem está com um casaco, a gente já sabe que tem alguma coisa errada. Normalmente aquele jovem está se cortando, se automutilando, e não quer que ninguém veja. Então, com a experiência que nós temos, dá para identificar algumas coisas, né? Sim, senhor. E acontece muito. Nós recebemos muitas crianças que chegam na EBI e se isola, fica quietinho, não quer se aproximar de ninguém. E logo a gente percebe, e às vezes até através de um desenho, quando ela faz o desenho, os riscos dela já mostram que ela está com algum problema. Então, várias crianças nós identificamos assim. Então, quando chamamos para conversar, é fato. Ela já logo fala. E a primeira pergunta a gente faz, né? Você contou para sua mãe? Então, muitos falam que sim, contei. Mas muitos outros falam, não, minha mãe não vai acreditar. Porque como aconteceu com essa jovem, né? Ela contou para alguém, mas não acreditou. Aquilo fechou mais ela ainda. E na EBI, quando ela conta, imediatamente a gente busca tomar as providências que precisam ser tomadas. Visitando a casa, chamando as autoridades, convocando ali o conselho tutelar, para que ela possa ser protegida. Tá ótimo. E a IBI fica aberta em todas, por exemplo, pelo menos aqui no Templo de Salomão, a gente tem IBI em todas as reuniões, né?
escolinha, né? Sim, senhor. Aqui no templo, todas as reuniões, mesmo as que acontecem na Catedral do Brás, a IBI está aberta para receber as crianças. E nas igrejas, geralmente na reunião principal, né? À noite e no domingo, de manhã e também à noite. Nas igrejas maiores, nas catedrais, nós temos, mas em outras igrejas a gente tem, pelo menos nas reuniões principais, tem as tias da escolinha, que ficam ali, as educadoras, né, da escolinha bíblica, ensinando, não é só cuidando, não é creche não é para ficar cuidando e olhando, deixar a criança lá. Elas têm ensinamentos, é uma escola mesmo, né? Escola da fé para as crianças, para ajudar o pai e a mãe no criar aquela criança. Quer dizer, é um serviço para os que são pais aí. Quer dizer, a melhor coisa que o pai pode fazer é trazer a criança para a escolinha bíblica, é trazer o adolescente para o FTU, é trazer o jovem para o Força Jovem, porque nós ajudamos eles, né? Eles recebem o alimento dentro da linguagem que eles entendem, né? Alcança o nível deles. E isso faz com que a fé seja despertada. Que nós procuramos chegar antes do tempo, despertando a fé para que quando eles crescerem, eles continuem, eles escolham o que é certo e não passe pelo que esses jovens passaram. É isso aí. Obrigado, tá, Viviane? Deus abençoe vocês aí, Deus nesse abençoe, trabalho. é um prazer. Tá bom? Tchau, tchau. E você que está afastado, você que se encontra afastado, talvez por algo como aconteceu com a Beatriz. Você ficou com raiva de Deus, você se irritou com raiva de alguém, você se afastou da presença de Deus. Já deu ruim para você? Se deu ruim, então volta. Se não deu ruim, continua. Né? Porque tem gente que se afasta e diz assim, eu estou bem, então tudo bem, vai em frente. Mas se você fala assim, olha, eu me afastei da presença de Deus e deu ruim, então volta, como ele fez, olha só. Estava eu num dia comum de trabalho, levando uma passageira. Durante o percurso, o motorista que estava na minha frente dormiu no volante e veio encher em mim. Eu ajudava o obreiro Silmar, no Força Jovem, no Projeto Esporte, e por conta de um sentimento e eu não ter o Espírito Santo ainda, eu me afastei. Eu tive a lua de mel com o mundo. Foi quando eu me entreguei verdadeiramente. Fumava maconha todo dia, lança, break-lança. Cheguei a traficar, levar droga de um morro para o outro, vender drogas. Nunca dava certo com ninguém, tava hoje com uma, amanhã com outra. Na mesma semana eu virei dono de uma casa de prostituição. Aí na outra semana já estava recrutando mulheres para a casa de prostituição. Já estava promovendo evento na casa de prostituição, vendendo droga, bebida. Eu tinha muita mágoa do meu pai, porque ele foi ausente durante a minha infância e logo assim saiu de casa, separou da minha mãe. Tratava ele como se fosse qualquer um. Eu criei essa mágoa que me gerou uma carência. E nessa carência eu ficava dependente das pessoas, né, do sentimento da pessoa, ficava preso. Eu queria chamar a atenção das pessoas. A participação do obreiro Silmar na minha vida era uma participação além da igreja. Eu tinha ele como pai e ele tinha uma consideração enorme por mim. Então, vira e mexe, a gente trocava mensagem. Ele me falava, me chamava, ele sempre me ajudava, me falava a verdade da fé, porque eu sabia da palavra, eu sabia o que eu estava fazendo. Por mais que eu estava fazendo coisa errada, no fundo eu sabia. Eu falava com ele por pura educação e consideração, mas nunca ouvia. E o Lucas, afastado, ele se tornou um problema. Ele começou a se envolver com drogas, com bebidas, passou a ser dono de uma casa de prostituição. E a única coisa que eu conseguia fazer por ele era orar. Eu recebi uma mensagem dele que me deixou muito preocupado. Ele falou que estava no hospital, que tinha acabado de sofrer um acidente. Eu falava com ele do risco que ele corria, né? Afastado de Deus. Um dia comum, estava fazendo um percurso que eu fazia normal com a passageira. Um motorista que estava na minha frente, ele bateu na mureta, dormiu no volante, bateu na mureta e veio encher em mim. E logo assim que ele veio encher, que eu
sofri um acidente que eu caí no chão, eu praticamente vi a morte. E quando eu caí no chão, me dei conta de tudo que tinha acontecido, olhei assim para os céus e a primeira coisa que veio na minha mente foi Deus. E eu só queria agradecer pelo livramento. E foi no hospital que eu comecei a dar mais valor às mensagens que o Brocimar estava me falando. Ele passou o período ali no hospital, voltou para casa e eu fiz o convite. E ele falou, quero ir na igreja para agradecer a Deus por estar vivo. Então foi quando ele veio comigo, eu fui buscar ele em casa, trouxe ele para a reunião. E daí a gente foi na igreja no domingo, o Brocimar veio buscar a gente. Quando chegou na igreja, eu fiquei assim, sei lá, com um pouco de vergonha de tudo que eu estava fazendo, sabendo da verdade, tipo assim, um pouco de vergonha de Deus. Comecei a orar, o pastor falando, eu só sabia pedir perdão e agradecer. Foi ali que Deus, me aceitou de volta. Ele só dava só me aguardando. Fui deixando, parei de beber, parei com as drogas, excluí os contatos, as amizades, de mulheres também, parei com todas as mulheres. A prostituição já tinha parado e fui largando tudo. Quando eu decidi me batizar nas águas, eu percebi que eu só perdi tempo da minha vida. Quando eu me batizei, eu decidi mudar de vez. Eu já tinha deixado várias coisas, mas faltava uma coisa. Eu vivi uma vida de casado sem estar casado. Então, através de uma direção de Deus, muito propósito, eu cheguei a decidir com a minha esposa que não teria mais relação. E foi uma guerra atrás da outra. A gente lutou, batalhou, morando dentro da mesma casa. E por conta desse propósito, conseguimos. Até que dia 13 de agosto, numa quarta-feira de 2025, eu recebi o Espírito Santo. Eu lembro que eu estava de jejum, cheguei na reunião e esqueci quem estava lá do meu lado. Eu literalmente esqueci, parecia que só tinha eu e o pastor ali. Na busca, eu me entreguei praticamente como eu nunca tinha me entregado. E foi ali, eu saí dali com a paz leve. Eu queria falar de Jesus para todo mundo, principalmente para os meus amigos que eu tinha. Logo após, a primeira decisão que eu tomei foi casar. Noivei, não tinha condição nenhuma de casar, eu lembro, não tinha condição nenhuma. Mas eu coloquei Deus em primeiro lugar. Inclusive, eu usava até uma frase, que Deus ama casamento. E, literalmente, Deus ama casamento. Ele me deu estrutura para tudo. Graças a Deus, casei. Tive uma festa linda. Inclusive, o Brocimar foi meu padrinho de casamento. E deu tudo certo. E hoje eu tenho um casamento com a esposa que eu sempre sonhei, uma companheira, me ajuda em tudo, com meus filhos. Hoje eu sou feliz. O Lucas hoje é um ótimo pai, é um excelente marido, um excelente amigo, alguém que a gente pode contar até debaixo d'água. Então, uma pessoa transformada. Perdoei meu pai, deixei toda a velha vida e hoje eu sou uma nova criatura. Tudo que eu vivia no mundo, tudo que eu tinha no mundo, mulheres, cartela de clientes que eu vendia drogas, a casa de prostituição, as bebidas, as amizades, eu deixei para trás. E quando eu vi que deu ruim, eu voltei. Pois é, o Lucas voltou. Então volta também. Volta o mais rápido possível para que você não venha sofrer mais e mais. Não é verdade? Daqui a pouco, 7h30 da noite, a gente tem reunião do H+, Avenida Celso Garcia, 499, aqui no Brás. Você é o nosso convidado. Essa reunião acontece às segundas-feiras, 7h30 da noite. E temos um encontro jovem, que acontece às 16 horas no sábado, aqui também na Avenida Celso Garcia,
499 com a galera do Templo de Salomão. Tá bom? Vocês são nossos convidados. Para mais informações sobre o Força Jovem, se quiser conhecer a gente, entra no site forçajovemuniversal.com. Não esquece de seguir lá no Instagram, oficial FJU, para você ficar antenado com tudo que está acontecendo. E procura um polo da FJU mais próximo de você. A gente tem a Central FJU, onde estão os estúdios novos da Força Jovem. Tem estúdio de banda, tem aula de dança, de academia com aula de jiu-jitsu, taekwondo, judô, boxe, tem aula de inglês, de espanhol, de instrumentos musicais. O que não falta é coisa para fazer aqui na Central, se você não conhece, então venha conhecer, tá bom? Obrigado, Renan, obrigado, Beatriz, dá tchau para eles lá. Tchau, pessoal, até a próxima. Leve de mansinho, falam que é tranquilo, só mais um caminho, não tem nada a ver, pode confiar, mas a real é que só querem te puxar. Se liga no que falam, vê com quem tá andando, às vezes o que parece certo tá te enrolando, nem toda vibe é boa, pode até te iludir, escolhe quem vai ser a voz pra te guiar aqui, mas conversas destroem os bons costumes, não dá mole, fica firme, se ajude. Tô ligado, tô na minha, não vou cair. O que é bom vou proteger, vou resistir. Então errado de cores vibrantes, mas lá no final é só vazio distante. Te tiram de você, trocam seu lugar, mas só dá pra voltar, é só você lutar. Se liga no que falam, vê com quem tá andando, às vezes o que parece certo tá te enrolando, nem toda vibe é boa, pode até te iludir, escolhe quem vai ser a voz pra te guiar aqui, mas conversas destroem os bons costumes, não dá mole, fica firme, se ajude. Tô ligado, tô na minha, não vou cair, o que é bom vou proteger, vou resistir. Vem o que vai somar, o que edifica é o que traz a paz. Palavra é poder, cuidado com o que